Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos iniciar o capítulo 8 sobre os primeiros habitantes da América, que está aí localizado na página 88. Então, a gente vai tratar sobre os primeiros habitantes da América. Então, a gente tem que entender que antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América, nosso continente já era habitado por uma diversidade de povos, né? Povos que tinham culturas, características diferentes. Então, mais ou menos a gente tem uma noção que mais de 50 milhões de pessoas habitavam aqui essa região muito antes da chegada dos espanhóis, né? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça da gente de que o continente americano começou a ser habitado, começou a ser construído com a chegada do homem europeu. Mas nosso continente ele já era habitado por uma diversidade de povos que tinham características diversas. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente, que a América já era habitado por povos originários, povos nativos, que se localizavam aqui antes mesmo da chegada dos europeus. Essa visão de que o continente americano começou a tomar vida com a chegada do europeu, né, do homem branco, é uma visão eurocêntrica, porque em todos os nossos estudos a gente sempre estuda uma visão passada pelo homem europeu, né, por a escrita dele ter sido passada para a gente ter sido colonizado por eles, então a gente absorve essas características da cultura europeia, mas nosso continente ele era habitado por muitos povos. E aí, quando Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo, né, porque era um lugar desconhecido, um lugar de pessoas que eles consideravam ainda selvagens, então eles iriam moldar toda aquela característica daquela sociedade para que se tornasse cada vez mais semelhante a eles. Então, quando ele chegou aqui, né, Cristóvão Colombo, ele pensou que eram as Índias, né? Como a gente já viu nos assuntos anteriores, Cristóvão Colombo ele queria seguir uma nova rota, a rota circular, né? Ele ia navegar por toda a circunferência da Terra para poder chegar do outro lado, que eram as Índias, né? Porque lembrando, no imaginário do homem europeu, só havia ali África, Europa, Ásia. Né? E como as rotas tradicionais para chegar à Ásia estavam cada vez mais sendo dificultadas, eles precisavam de novas rotas. Né? E aí Cristóvão Colombo chega com essa ideia de fazer essa rota pela circunferência da Terra para chegar às Índias. E aí ele se depara com o continente americano. É daí que os nossos nativos vão ser chamados de índios, né? Devido a esse engano que Cristóvão Colombo sofreu ao chegar aqui imaginando que fossem as Índias. Mas aí, aos poucos, ao desvendar a terra, ele vai perceber que o local onde ele estava não tinha nada a ver com o descrito do que eram as Índias. E aí, na história, a gente chama esses povos nativos de pré-colombianos, né, que são povos que existiam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. E na América havia uma diversidade de povos que eles eram distintos, né? E cada um tinha o seu grau de desenvolvimento em tecnologias, em religião. E não dá para a gente dizer quem era mais superior que o outro. A gente tem que analisar e ver ali quais são as condições que ele tinha para se desenvolver. E aí os povos mais estudados que a gente vai analisar agora são os povos incas, maias e astecas, que são povos que tiveram um desenvolvimento tecnológico imenso e que esses povos surpreenderam os próprios europeus ao chegarem aqui. Vamos começar com os povos incas. Os incas, eles habitavam a região que a gente compreende hoje como o Peru, a Bolívia e o Equador. A população do povo inca chegava a mais de 10 milhões de pessoas. Então era um reino bastante organizado, era um império, né? E o seu império, né, ele conseguiu conquistar esse império, essa vastidão de território que eles habitavam com guerras, né? Era um povo que vivia da guerra, né? Então, eles sempre estavam guerreando para conquistar novos povos e anexar novas regiões ao seu território. E aí, esses povos que eles dominavam, eles transformavam eles em escravos, né? Se não quisessem se unir a ele pela paz, então vocês vão se tornar nossos escravos. O Império Inca, né, por ele ser Inca, não significava dizer que ele era uniforme, né? Então ele possuía ali uma diversidade de línguas e culturas dentro do próprio império.
E aí, quais vão ser os principais desenvolvimentos tecnológicos que esses povos irão fazer? Eles vão trabalhar muito com a tecnologia de irrigação, né, já que eles tinham rios ali próximos a eles, e o império era imenso, então ele tinha a possibilidade ali de estender a área de produção agrícola. Além da irrigação, eles também vão desenvolver a engenharia, né, essa engenharia aí que vai facilitar muito, principalmente para construções de diques de irrigação, muito similar ao que a gente estudou com os egípcios, que eles também tinham essas tecnologias para irrigação. Os povos incas também eles vão ter essas características. Então, os incas, né, eles são conhecidos por estarem localizados naquela região que a gente chama de Cordilheira dos Andes, né, e eles vão constituir a sua capital em Cusco. Cusco era a cidade mais desenvolvida do Império Inca, né, ele tinha edifícios feitos de pedra, tinham centros religiosos, então era o lugar mais organizado do Império Inca, era a capital que era Cusco. Eles vão ser uma sociedade ágrafa, ou seja, não vão desenvolver um sistema de escrita. Eles possuíam uma técnica para fazer contagens que se chamava quipos. O quipos era uma espécie de cordões em que eles iam dando os nós, e assim eles tinham uma noção de conta, né? Então, eles desenvolveram muito pouco a matemática e não desenvolveram nenhum tipo de escrita. Então, quando os espanhóis chegaram à região, os incas ainda estavam em processo de organização. Eles não estavam 100% organizados. E aí começou o massacre, e aí o declínio final assim dos povos incas aconteceu com o assassinato do imperador inca, né, o Atahualpa, pelo conquistador da região, que era o Francisco Pizarro. Né? E aí a morte do Inca, né, do imperador Inca, vai significar aí o declínio do império e vai possibilitar aí que os espanhóis conquistem realmente esses povos e dominem eles, né? E aí tem um local que ele é muito conhecido por guardar fontes históricas, né, dessa região, que é a região lá de Machu Picchu, né? Machu Picchu é anualmente visitado por milhares de turistas de todo o mundo, e lá eles têm ruínas da cidade sagrada, tá? Machu Picchu, ele era uma cidade sagrada, então era usado principalmente para rituais religiosos. Vamos entender agora um pouquinho sobre os maias. Os maias eles vão estar localizados ali no sul do México, mais precisamente na península de Yucatán, tá? Que onde é localizado hoje a Guatemala. Os maias eles já eram mais organizados do que os astecas, do que os incas, tá? Os maias já possuíam um sistema de escrita, eles já tinham um alto desenvolvimento ali também nas questões astronômicas, eles utilizavam símbolos, né, muito similares aos egípcios, como os hieróglifos, né? Então eles tinham um sistema de escrita bem organizado. Eles observavam bastante também os astros para criar seus calendários, criar sua rotina também religiosa. Os maias eram conhecidos por estarem organizados não em um império, mas em cidades-estados, tá? Cidade-estado, vamos lembrar aí que são aquelas cidades que são independentes, né? Cada uma, elas têm um elo cultural ali que une elas, mas cada cidade ela vai ter a sua lei, a seu peso, suas medidas. Então, cada cidade ela vai ter a sua própria organização. Três principais cidades que os mais desenvolveram, que são muito conhecidas e muito estudadas hoje, são as cidades de Tikal, Palenque e Capón. São as principais cidades e as que mais se organizaram e se desenvolveram durante o período que os maias existiram, né? Ou que eles foram mais antes da chegada dos europeus, né, dos espanhóis mais precisamente. O que chama muito a atenção, e principalmente chamou a atenção dos europeus quando estiveram aqui, né, os espanhóis, foram as pirâmides que eram construídas aqui lá no Império Maia. Tá? Eram pirâmides que serviam também como palácios de seus governantes. Né? Então essas pirâmides chamou muito a atenção dos espanhóis quando eles chegaram aqui na região. E como eu falei, eles se organizavam em cidades-estados, ou seja, não tinham um poder centralizador. A ideia de como a gente viu aqui no Império Inca, que tinha um imperador para dominar toda a região. Aqui, eles vão ser considerados um mesmo povo, mas cada cidade-estado ela vai ter a sua autonomia política, a sua autonomia administrativa. Mas a religião era um elo em comum entre esses povos.
E aí as pirâmides, né, que serviam como templo, como palácios para os governantes, no topo dessas pirâmides se encontravam os templos. Era onde eles faziam os sacrifícios, onde eles faziam toda a adoração aos seus deuses, né? Já que esses povos, tanto os incas, os maias e os astecas que a gente vai estudar, são povos politeístas, né? Eles acreditam em vários deuses. E geralmente os deuses eles estão diretamente relacionados com a natureza. Nos assuntos sobre astronomia, os maias eles desenvolveram várias técnicas, mesmo não tendo telescópio para fazer essas observações. E todos os seus calendários eram muito exatos aos fenômenos que eles observavam no céu. Os maias foram um dos primeiros povos a introduzir o zero, a questão do vazio, né? Que o zero eles correspondem ao vazio, no seu sistema numérico. E além dos conhecimentos da escrita, do conhecimento sobre astronomia e matemática, eles também desenvolveram muitas técnicas na medicina, né? Principalmente com o uso de plantas curativas, já que os sacerdotes, né, dos templos, eles eram curandeiros também, né? E além de saber conhecimento sobre as plantas, os médicos também faziam cirurgias. Então também eles vão ter um grande desenvolvimento na questão da medicina. É incerto assim o que deu realmente o fim à população maia, já que quando os espanhóis chegaram aqui, eles já encontraram muitas cidades abandonadas, encontraram essa questão do abandono mesmo, né? E aí o que deu restante assim ao fim mais mesmo foi quando os espanhóis chegaram, mas quando eles aqui chegaram já estava aquele sensação de abandono, tá? Mas hoje ainda há povos da cultura maia que resistem, né? E aí eles ainda conseguem passar um pouquinho do que o seu povo tinha, né? Um pouquinho da cultura que o seu povo tinha, que não conseguiu ser apagada aí pela presença dos espanhóis. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre os astecas. Dentro das cidades, né, dentro dos povos pré-colombianos, os astecas foram que atingiram o maior grau de desenvolvimento tecnológico e cultural. Havia um poder centralizado na figura do rei, né, do monarca, e a sociedade era toda hierarquizada, dividida ali por classes sociais. Os astecas eles estão localizados ali o que hoje se compreende como México, tá? E eles conseguiram aquela extensão de território através de muitas guerras e domínios de outros povos. E além de dominar esses povos, eles também absorviam um pouquinho da sua cultura, né? Ele observava ali o que era útil para ele, né, da cultura daquele povo, e aí ele agregava a sua cultura também. Para você ter ideia do alto desenvolvimento dos astecas, durante o Império de Moctezuma II, o Império Azteca ele chegou a ter mais de 500 cidades. E essas cidades pagavam impostos ao imperador. Então era um império muito organizado. A principal cidade que se tornou também capital do Império Azteca era Tenochtitlan, tá? Que foi fundada aí já no século XIV, em 1325. Era uma das cidades mais organizadas do Império Azteca, né, com praças bem planejadas e espaçosas, ruas bem pavimentadas e organizadas, além também de ter um sistema de irrigação e um abastecimento de água que era permanente, né, ou seja, na cidade nunca se faltava água, né, em Tenochtitlan. O Império Azteca ele foi fundado aí em homenagem ao deus Sol, tá? Eles não chegaram a conhecer o ferro, mas mesmo assim eles possuíam armas feitas de cobre e bronze, né? Além também de fazer joias que eram feitas à base aí da prata e do ouro. O declínio do Império Azteca vai se dar aí pelas mãos de Hernán Cortés, tá? Espanhol, que vai na missão de derrubar esse povo, tá? Aí a gente imagina o império tão organizado como conseguiu ser destruído pelos espanhóis. Primeiro que os espanhóis tinham armas de fogo, né, que eram muito precisas e violentas contra eles. Além também de doenças que o povo branco trouxe para o povo indígena, né, para o povo nativo da América, da quais eles não tinham nenhum tipo de imunidade. Um exemplo é a gripe. A gripe matou uma diversidade de povos nativos da América, né? Não só astecas, mas como incas. Aqui no Brasil também a gripe foi responsável pela morte de uma diversidade de povos. E aí, além de conquistar a região, Hernán Cortés não se contentou em dominar o povo, ele destruiu templos, destruiu cidades, destruiu tudo.
E aí isso é uma grande lacuna para a história, porque a gente não tem tantas características, tanto conhecimento sobre o povo asteca, porque eles destruíram boa parte dos seus estudos, dos seus templos, né? E isso aí foi uma perda muito grande, uma lacuna muito grande para a história. Agora vamos estudar um pouquinho sobre a Terra dos Papagaios, o Brasil. Então, como os outros impérios, né, que a gente acabou de estudar, os incas, os astecas e os maias, o Brasil, né, antes da chegada dos portugueses, ele era habitado por uma diversidade de povos, né? Não era um único povo, o tupi, né, o tupinambá, era uma diversidade de povos que habitavam o nosso país. Olha só os principais povos que habitavam aqui no nosso Brasil. Estavam entre eles, né, os tupinambás, os tupi-guaranis, os gés, os araquês, os caribés, os cariris, os panos, os tucanos, os charruas. Eram os principais povos que habitavam aqui o nosso país. As informações assim que a gente tem sobre os povos nativos é através de uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, onde ele descreve as características desse povo. Ele inicia a carta assim: eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que eles cobrissem as suas vergonhas. Traziam nas mãos arcos e flechas. Então a gente observa que era um povo bastante livre, né? Eles não tinham prisões, né, como questões de roupa, questões de imoralidades. Era uma civilização bem organizada, mas que isso não foi enxergado pelos seus colonizadores. Eles eram vistos como povos selvagens. Boa parte dos povos nativos brasileiros, ou eles eram nômades ou eles eram seminômades, né? Foram poucos povos que desenvolveram uma agricultura de subsistência. Eles não tinham a figura assim como um imperador, um rei, mas sim a figura do cacique, que era o cara que organizava ali para questões políticas, né, para guerras. Então, ele era o cara que organizava aí a questão política, administrativa das aldeias. E aí tinha a figura do pajé, ou também o xamã, que esse cara era o responsável pelas questões da medicina, né? Ele era o curandeiro da aldeia, da tribo. E aí ele exercia funções sobre os planos dos homens, dos espíritos, e ele tinha essa função de curandeiro. Então ele também conhecia o poder das plantas. Alguns povos nativos, eles praticavam os rituais de antropofagia, né? Ou seja, era o ritual, em um ritual se consumia a carne humana, né? Mas não só consumir por consumir. Tinha todo ali um ritual, tinha todo ali uma função para eles comerem a carne humana, né? Geralmente eles comiam um guerreiro mais forte, ele se oferecia para o sacrifício, e assim eles comiam aquela carne na intenção de absorver os poderes, a força daquele homem. A relação entre portugueses e indígenas de início começou até tranquila, mas depois essa relação não foi nada pacífica. Eles resistiram bastante, né, à invasão desses povos e tentaram preservar o máximo possível da sua cultura. Mas houve inúmeros enfrentamentos durante o período colonial contra esse povo. E aí, com a chegada dos jesuítas, esses aí tentaram impor ao povo indígena a sua religião, né, ou seja, o catolicismo. Passaram para ele questões de catequese, enfim, tentavam retirar ali a ideia dos seus deuses, da sua cultura. E aí, aos poucos, eles foram deixando de lado a sua cultura, né, os seus deuses, para adorar o Deus cristão trazido aí pelos portugueses. E aí os portugueses vão tentar dominar a todo custo essa região, né? E aí eles vão impor até o que eles chamam de guerra justa para justificar a luta contra aqueles povos nativos que se mantinham ainda arredios. E aí a resistência ela foi se dando durante muitos anos, né? Até os portugueses perceberem que a mão de obra indígena ela não estava mais sendo favorável, porque eles fugiam, conheciam bem a região, né? E aí, quando eles percebem que a mão de obra indígena não ia ser suficiente para eles, é aí que começa a trazerem africanos
para o continente, né, americano, né, principalmente para o Brasil, na intenção de transformá-los em escravos para trabalhar aí nas futuras plantações de cana-de-açúcar. Então é isso, gente, por hoje. A gente estudou esses 4 povos aí, né, os incas, maias, astecas, e conhecer um pouquinho dos nativos brasileiros. E na próxima aula a gente vai dar continuidade aí sobre um pouquinho mais do Brasil colonial. E aí, agora terminando essa aula, vocês vão fazer a atividade que está localizada aí na página 94 até a página 95, tá? Essa atividade vocês têm aí 5 dias para me entregar ela, ok, turma? Não esquece depois de assistir o vídeo, comentar seu nome, né, aqui nos comentários, para que eu possa aí fazer a frequência através dessas visualizações. Tá bom, turma? Um abraço, até mais.